O teste de gravidez positivo não era dela. Essa foi a primeira e única certeza que atravessou a mente de Laura Mendes enquanto o ar lhe faltava nos pulmões. O pequeno objeto de plástico branco, com suas duas linhas azuis inconfundíveis, estava jogado dentro do porta-luvas do Audi Q5 de Caio, seu marido. Ela só tinha aberto a porta para pegar uma sacola de compras que havia esquecido no banco do passageiro. Um movimento banal, um dia comum que se estilhaçou em um instante. Se alguém algum dia duvidou da sua força, se inscreva. Porque às vezes a coragem de uma mulher sozinha é o que o mundo mais precisa ver. Laura permaneceu imóvel, com a mão ainda no puxador da porta do carro, na garagem silenciosa do prédio de luxo onde moravam, no bairro do Batel, em Curitiba. O cheiro de couro novo do veículo, que antes lhe trazia uma sensação de conforto e status, agora parecia sufocante. Ela tomava a pílula anticoncepcional religiosamente, todos os dias, no mesmo horário, há anos. Não havia margem para erro. Não havia possibilidade de ser dela. A mão dela começou a tremer. Não era um tremor sutil, mas uma convulsão que subia pelo braço e ameaçava tomar seu corpo inteiro. Ela fechou a porta do carro com um clique suave, quase automático. O som ecoou na garagem vazia. Ela se apoiou na lataria fria do veículo, sentindo as pernas fracas, incapazes de sustentar seu peso. O chão não caiu. O mundo não desabou. A sensação era mais física, mais brutal. Era como se a gravidade tivesse sido subitamente duplicada, puxando-a para baixo, esmagando seus ossos. Ela respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. O ar entrava, mas não parecia chegar onde precisava. O gosto metálico de pânico inundou sua boca. Laura era fisioterapeuta dermatofuncional. Ela entendia o corpo humano, suas reações, seus limites. Sabia que estava entrando em choque. Precisava se mover. Precisava sair dali. Com um esforço que pareceu monumental, ela se endireitou. Pegou a sacola de compras que havia sido o motivo de tudo aquilo. Dentro, os ingredientes para o jantar especial que planejava fazer para Caio. Uma ironia cruel. Ela caminhou em direção ao elevador, seus passos estranhamente pesados no concreto polido. Cada passo era uma decisão consciente. Perna esquerda, perna direita. Não pensar, apenas se mover. Dentro do apartamento, o silêncio era opressor. O espaço amplo, decorado com o minimalismo elegante que ambos apreciavam, agora parecia um palco vazio. Ela colocou a sacola na bancada de mármore da cozinha. Suas mãos ainda tremiam, e ela deixou um pote de vidro cair. O som do vidro se quebrando no chão foi agudo, violento. Laura não se moveu para limpar. Apenas olhou para os cacos, espalhados como a imagem de sua vida naquele momento. Ela se sentou no sofá da sala, o celular na mão. O impulso de ligar para Caio, de gritar, de exigir uma explicação, era avassalador. Mas uma outra parte dela, uma parte mais fria e calculista que ela mal conhecia, a conteve. O que ele diria? Mentiria, obviamente. Diria que era de uma colega de trabalho que deu carona para alguém que encontrou no estacionamento. Ele era gerente comercial de uma concessionária de carros de luxo. Era um vendedor. Sua vida era construir narrativas plausíveis para convencer as pessoas. Ele era bom nisso. Bom demais. Laura pensou em sua própria vida. Aos 33 anos, tinha uma carreira sólida, uma clínica estética conceituada onde era sócia, uma reputação a zelar. Era vista como uma mulher de sucesso, equilibrada, que tinha tudo sob controle. Casada há 7 anos com Caio, formavam o casal que todos admiravam. Bonitos, bem-sucedidos, frequentadores dos melhores restaurantes da cidade. A família dela, tradicional e barulhenta, adorava Caio. Ele era o genro perfeito, sempre sorridente nos churrascos de domingo, sempre com uma história engraçada para contar. A imagem dele, sorrindo para seu pai no último encontro de família,
surgiu em sua mente. A facilidade com que ele encantava a todos, a confiança que ele exalava. Era tudo uma fachada. Quantas outras coisas estavam escondidas atrás daquele sorriso? O tremor nas mãos diminuiu, substituído por uma frieza que se espalhou por suas veias. Ela não iria ligar, não iria gritar, não iria dar a ele a chance de manipular a situação, de transformá-la na esposa ciumenta e descontrolada. Ela se levantou, foi até o banheiro e lavou o rosto com água gelada. Olhou para seu reflexo no espelho. Os olhos estavam fundos, a pele pálida. Mas havia algo mais ali, uma dureza que ela não reconhecia. Quando Caio chegou, 2 horas depois, ela estava na cozinha, terminando de preparar o jantar. Os cacos de vidro haviam sido limpos. A bancada estava impecável. "Oi, meu amor", ele disse, entrando e deixando a pasta de couro sobre uma cadeira. Veio por trás dela e a abraçou, beijando seu pescoço. Que cheiro bom! Laura não se moveu. Seu corpo ficou rígido sob o toque dele. Ela sentiu o perfume dele, uma mistura do amadeirado que ele sempre usava com algo mais, um traço floral, doce, que não era dela. "Cansado?" Ela perguntou, a voz saindo surpreendentemente calma. "Exausto. O dia foi uma loucura. Fechamos a venda daquele Porsche Panamera. Lembra que te falei? O cliente era um osso duro de roer. Ele falava com a empolgação de sempre, os olhos brilhando. Laura apenas assentiu, virando-se para encará-lo. Ela o observou como se fosse a primeira vez. O cabelo perfeitamente arrumado, a barba bem aparada, a camisa de grife amassada na medida certa para parecer casualmente elegante. Ele era um homem bonito, charmoso, um predador. "Que bom, querido. Fico feliz por você", ela disse, e até conseguiu forçar um pequeno sorriso. Durante o jantar, ela o ouviu falar sobre metas, comissões e a viagem de negócios que faria na semana seguinte. Ela comia em silêncio, cada garfada um esforço. A comida não tinha gosto. O vinho, um Malbec caro que ele adorava, descia amargo. Ela sentia o olhar dele sobre si de vez em quando, um pouco inquisidor. "Tá tudo bem, Laura? Você está quieta hoje. Só um pouco cansada." Dia cheio na clínica também. Ela mentiu, e a mentira saiu com uma facilidade que a assustou. Ele pareceu aceitar a resposta. Continuou falando, e Laura apenas balançava a cabeça, a mente a milhas de distância. Ela pensava no teste de gravidez, nas 2 linhas azuis, na mulher desconhecida que carregava um filho de seu marido. A náusea subiu por sua garganta, e ela teve que apertar os talheres com força para não se levantar e vomitar ali mesmo, na mesa de jantar. Naquela noite na cama, ele a procurou. Suas mãos percorreram o corpo dela com uma familiaridade que agora parecia uma violação. Laura se virou, alegando dor de cabeça. "De novo, Laura. É a 3ª vez essa semana." Havia uma irritação na voz dele. Uma impaciência. Ela sentiu uma onda de raiva tão intensa que por um segundo pensou que iria explodir, mas a frieza a dominou novamente. "Desculpe, a enxaqueca está me matando. Vou tomar um remédio." Ela se levantou e foi até o banheiro, trancando a porta. Apoiou as 2 mãos na pia, o corpo tremendo novamente. Olhou para o armário de remédios. Ali estava sua cartela de pílulas, com os dias da semana marcados, todos os comprimidos tomados corretamente. Uma prova silenciosa de sua fidelidade, de seu cuidado, uma prova da traição dele. Ela não voltou para a cama imediatamente. Ficou sentada no chão gelado do banheiro por quase 1 hora, o pensamento girando em círculos. A descoberta do teste de gravidez não era o fim, era apenas o começo. Ela não sabia o que faria, mas sabia o que não faria. Não seria a vítima, não choraria, não imploraria. Ela voltaria para aquela cama,
Deitaria ao lado do homem que havia destruído sua confiança e fingiria que nada aconteceu. E esperaria. Porque a verdade, ela agora entendia, não era algo que se pedia, era algo que se caçava. A manhã seguinte chegou com uma normalidade quase insultuosa. O sol de Curitiba, muitas vezes tímido, derramava uma luz clara e fria pelo apartamento, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Laura acordou antes de Caio, um hábito antigo que agora lhe servia como uma pequena trincheira. O lado dele da cama estava intocado desde que ela se levantara na noite anterior para se refugiar no banheiro. Ela não havia voltado. Passara a noite em claro, sentada na poltrona do closet, o silêncio sendo seu único companheiro. O cansaço pesava em seus músculos, mas sua mente estava afiada, alerta, como um animal acuado. Ela se moveu pela casa com a precisão de um autômato. Preparou o café, o aroma forte preenchendo a cozinha. Vestiu sua roupa de trabalho, uma calça de alfaiataria e uma blusa de seda, uma armadura para o dia que viria. Cada gesto era deliberado, uma forma de manter o controle sobre o caos que se instalara dentro dela. Quando Caio finalmente apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho, o sorriso dele era o de sempre, fácil e despreocupado. Ele pegou uma xícara de café, os olhos passando rapidamente pelo jornal digital no tablet. "Bom dia, amor. Dormiu bem?" Ele perguntou sem realmente esperar uma resposta, a atenção já focada nas cotações do mercado. "Sim." A mentira saiu seca, um pedaço de vidro em sua garganta. Ele não notou, ou não quis notar. A indiferença dele era uma faca que girava lentamente. Ele terminou o café, deu-lhe um beijo rápido na bochecha, um toque frio, protocolar, e pegou sua pasta. "Te vejo à noite. Tenho um happy hour com a equipe. Talvez chegue um pouco mais tarde." Laura apenas assentiu, observando-o sair. A porta se fechou e o som do clique da fechadura foi como o início de um cronômetro. Ela estava sozinha. O silêncio que se seguiu não trouxe paz, apenas a amplificação de seus pensamentos. O teste de gravidez, a mulher desconhecida, o filho que não era dela. As palavras giravam em sua cabeça, uma ladainha venenosa. Ela precisava de ar, precisava sair dali, mergulhar no trabalho e tentar por algumas horas ser apenas a doutora Laura Mendes, a profissional competente que resolvia os problemas dos outros. O dia na clínica foi um borrão de procedimentos, consultas e sorrisos forçados. Ela operava no piloto automático, suas mãos executando com precisão os tratamentos que sua mente mal registrava. Suas pacientes, acostumadas com sua atenção e seu jeito caloroso, não pareceram notar a distância em seu olhar. Para elas, Laura ainda era o porto seguro de sempre. Ninguém podia ver a tempestade que se formava por trás daquela fachada de calma e profissionalismo. Ela voltou para casa no final da tarde, exausta de uma forma que ia muito além do cansaço físico. Era um esgotamento da alma. O apartamento estava silencioso, exatamente como ela o deixara. Caio ainda não havia chegado. Ela tirou os sapatos, sentindo o alívio imediato, e caminhou descalça pelo piso de madeira. Estava indo em direção ao quarto para trocar de roupa quando ouviu a voz dele. Ele estava no escritório, a porta entreaberta. A voz era baixa, quase um murmúrio, mas a acústica do corredor longo e vazio carregava o som até ela. Laura parou, o corpo instantaneamente tenso. Ele estava ao telefone. Não, ela não desconfia de nada. Eu sei o que estou fazendo." Uma pausa. Laura prendeu a respiração, o coração batendo descompassado contra as costelas. Ela se aproximou passo a passo, colando o corpo na parede fria do corredor, fora do campo de visão da porta. "Fica tranquila, mãe. Eu vou resolver isso. Ela não vai descobrir nada." A frase a atingiu com a força de um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões em um silvo mudo. "Fica tranquila, mãe.
Ele não estava falando com um amigo, um colega. Estava falando com a própria mãe. A mulher que a chamava de filha, que a abraçava nos almoços de domingo, que elogiava seu assado. A cumplicidade na voz dele, a calma com que ele prometia o engano, era mais devastadora do que qualquer grito. Ela travou. O sangue pareceu gelar em suas veias e uma clareza cortante tomou o lugar do pânico. Ali, naquele corredor escuro, ela entendeu. Não havia mais espaço para dúvidas, para a pequena e desesperada voz em sua cabeça que tentava encontrar uma explicação inocente. O teste de gravidez não era um item perdido. A conversa não era um mal-entendido. Era uma conspiração, uma traição arquitetada e acobertada pela pessoa que deveria ser seu maior apoio depois dele. Ele estava escondendo algo grande e a mãe dele sabia. Laura recuou, silenciosa como uma sombra. Voltou para a sala, o corpo movendo-se por puro instinto de autopreservação. Ela se sentou no sofá, as mãos pousadas no colo, os nós dos dedos brancos. A adrenalina que a sustentara no dia anterior havia desaparecido, deixando para trás um vazio frio e pesado. Não era mais dor ou choque, era uma resolução, uma certeza gélida de que o casamento que ela acreditava ter era uma farsa. Ela não precisava mais procurar desculpas para ele. A frase que ouvira selava a traição com um selo de chumbo. Agora, a única pergunta que importava era: o que ela faria com aquela verdade? A imagem da mulher submissa e chorosa, da esposa que faz um escândalo, foi varrida de sua mente. Aquela não era ela. Nunca seria. Quando Caio saiu do escritório, minutos depois, ele a encontrou sentada na sala, olhando para o nada. Oi, amor. Cheguei faz um tempo, estava resolvendo umas coisas do trabalho. Ele disse, a mentira deslizando de seus lábios com uma naturalidade assustadora. Laura virou o rosto lentamente e o encarou. Ela o estudou. O marido, o estranho, o mentiroso. Ela não disse nada. Apenas sustentou o olhar, deixando que o silêncio se estendesse entre eles, denso e carregado. Pela primeira vez, ela viu um lampejo de desconforto nos olhos dele, uma pequena fissura em sua fachada de confiança. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, a voz um pouco menos segura. Laura piscou lentamente. Não, nada. Ela respondeu, a voz baixa e controlada. Estava apenas pensando. Ela se levantou e foi para a cozinha preparar algo para comer, deixando-o parado no meio da sala. Ele a seguiu com o olhar, confuso. Naquela noite, a dinâmica entre eles havia mudado para sempre. Ele ainda não sabia, mas não era mais o condutor daquela história. Ela havia assumido o volante e estava prestes a traçar uma nova rota, uma que o levaria diretamente para a colisão que ele tanto se esforçava para evitar. A guerra de Laura não seria travada com gritos e lágrimas, mas no silêncio de noites mal dormidas e na luz azulada das telas de computador. A frase que ouvira no corredor, ela não vai descobrir nada, não foi apenas a confirmação da traição, foi um insulto à sua inteligência. Eles a subestimavam. Caio, a mãe dele, a mulher desconhecida, todos operavam sob a presunção de que Laura era uma peça passiva no tabuleiro de suas vidas, uma figura decorativa que poderia ser facilmente enganada. Esse erro de cálculo seria a ruína deles. A investigação começou naquela mesma noite, depois que Caio adormeceu, exalando a falsa tranquilidade de quem acredita ter o controle. Laura levantou-se da cama. O movimento foi fluido, silencioso. Ela não era mais a esposa que dividia aquele espaço com ele. Era uma intrusa em sua própria casa, uma caçadora. No escritório, o mesmo local onde a traição fora selada em um sussurro cúmplice ao telefone, ela ligou o notebook dele. A senha era a data de aniversário do casamento deles. A ironia era tão espessa que ela sentiu um gosto amargo na boca. Ela não procurou por mensagens ou e-mails. Seria óbvio demais.
Caio era meticuloso, um vendedor treinado para cobrir seus rastros. Em vez disso, Laura abriu a porta para o mundo que ele realmente habitava. O mundo dos números, dos gastos, das transações. Começou pelas faturas do cartão de crédito corporativo, um território que ela nunca havia explorado, por confiança e desinteresse. Agora, ela o dissecava com a precisão de um cirurgião. Linha por linha, ela analisava os lançamentos, jantares em restaurantes que eles nunca frequentaram juntos, sempre para 2 pessoas, floriculturas em cidades onde ele supostamente estava em reuniões de negócios, pequenos presentes, joias discretas, compras em lojas de departamento que não faziam sentido para o perfil dele. Eram migalhas, mas juntas começavam a formar um caminho que sempre levava a um nome que se repetia nos comprovantes de reserva de voos e hotéis: Camila Braga. O nome aparecia como acompanhante em uma reserva de hotel em São Paulo, datada de 3 meses atrás. A viagem, ele dissera, era para um congresso de vendas. Ele havia ligado todas as noites, a voz cheia de uma saudade que agora soava obscena. Camila Braga. O nome era comum, mas no contexto daquelas despesas soava como uma sentença. Com o nome em mãos, a segunda fase da investigação começou. As redes sociais. Laura digitou o nome na barra de busca, o coração martelando contra a caixa torácica. Dezenas de perfis surgiram. Ela foi paciente, cruzou informações, cidades, conexões em comum. E então, ela a encontrou. A foto de perfil era de uma mulher sorridente, de cabelos castanhos e olhos vivos, com cerca de 30 anos. Ao lado dela, um homem de ombros largos e um sorriso contido. No dedo anelar da mulher, uma aliança de casamento brilhava. Laura sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. A mulher era casada. O clique do mouse foi o único som no silêncio do escritório. Ela abriu o perfil, que era público, uma janela para uma vida cuidadosamente curada para o mundo ver. Havia fotos de viagens, jantares com amigos, declarações de amor ao marido. E havia fotos com Caio, discretas, em grupo, em eventos da empresa. Camila Braga era representante comercial, a colega de trabalho, a parceira de viagens, a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela rolou a página, absorvendo cada detalhe. Viu fotos de Camila com seu filho, um menino de uns 5 anos. Viu a aliança em sua mão em dezenas de fotos. A mulher não apenas tinha um caso com seu marido. Ela estava traindo a própria família, a gravidez, o teste no porta-luvas. A criança que estava por vir seria o fruto de uma dupla traição, um segredo que destruiria 2 famílias. E então, Laura focou no homem ao lado dela nas fotos. O marido. O perfil dele estava marcado em várias publicações. Renato Braga. Ao contrário do perfil aberto e ensolarado de Camila, o de Renato era mais contido, quase espartano. Poucas fotos, a maioria com a esposa e o filho, ou em uniformes de corrida de rua. Em sua biografia, apenas 3 palavras: pai, marido, policial militar. A informação a atingiu com uma força inesperada. Policial militar. Não era um executivo, um advogado ou um empresário. Era um homem treinado para lidar com conflitos, para impor a ordem, para reagir sob pressão. Um homem cuja profissão era definida por códigos de honra e disciplina. Um homem que muito provavelmente não reagiria a uma traição com indiferença. Laura se recostou na cadeira, o cérebro processando a nova variável. O marido da amante existia. Tinha um rosto, um nome, uma profissão, uma vida normal que estava prestes a ser implodida. Ela olhou para a foto de Renato Braga, para seu rosto sério, para o modo como ele segurava o filho nos ombros. Havia uma solidez nele, uma presença que contrastava com a imagem polida e escorregadia de Caio.
Naquele momento, o plano começou a se formar em sua mente. Não era um plano de vingança impensado, nascido da raiva. Era algo mais frio, mais estratégico. Confrontar Caio seria inútil. Ele negaria, manipularia, a transformaria na vilã. Chorar e se desesperar seria dar a ele o poder. Mas a verdade era uma arma, e uma arma só é eficaz quando usada no momento certo, contra o alvo certo. Ela não queria destruir Caio. Ela queria algo mais profundo. Queria que ele fosse exposto pela própria teia de mentiras que construiu. Queria que a máscara dele caísse, não por suas mãos, mas pelas consequências de seus próprios atos. E Renato Braga, o marido traído, o policial militar, era a chave. Ele era a força externa que poderia detonar aquele castelo de cartas. Laura fechou o notebook, a decisão tomada. O tremor em suas mãos havia parado completamente. A frieza que sentira nos últimos dias agora tinha um propósito, uma direção. Ela não era mais a vítima daquela história. Ela era a arquiteta do seu desfecho. Os dias que se seguiram à descoberta foram um exercício de autocontrole monumental. Laura movia-se pela rotina do casamento como uma atriz em seu papel mais desafiador. Ela sorria nos momentos certos, fazia as perguntas esperadas sobre o dia de Caio e mantinha a fachada de normalidade com uma perfeição que a assustava. Por dentro, no entanto, ela era um poço de gelo e cálculo. Cada sorriso dele, cada toque casual, cada mentira disfarçada de conversa cotidiana era catalogada em sua mente, não mais como uma ferida, mas como combustível para a resolução que se solidificava dentro dela. Ela não falou nada com o marido. O impulso de confrontá-lo, de jogar a verdade em seu rosto e assistir à sua máscara de bom moço se despedaçar, era uma tentação constante, um grito preso na garganta. Mas ela o sufocava. Confrontá-lo seria um alívio momentâneo, uma explosão de dor que o permitiria se defender, manipular a narrativa, talvez até mesmo inverter a culpa. Seria o caminho dele, não o dela. Ela não pediu nenhuma explicação, pois sabia que só ouviria mais mentiras, mais construções elaboradas para protegê-lo. A verdade que ela possuía era pura, incontestável, e não seria manchada pelo veneno da negação dele. O plano de Laura amadureceu no silêncio de suas noites insones, enquanto Caio dormia profundamente ao seu lado. A estratégia não era sobre destruição, mas sobre revelação. A verdade não precisava de sua voz para ser ouvida. Ela só precisava de um palco e do público certo. E o público, ela decidiu, não seria ela. O movimento definitivo foi executado com a frieza de uma operação militar. Em uma tarde, enquanto Caio estava em uma de suas reuniões prolongadas, Laura foi até a garagem. O Audi Q5 estava lá, um monumento silencioso à traição. Com as mãos firmes, usando luvas de látex que trouxera da clínica, ela abriu o porta-luvas. O teste de gravidez ainda estava lá, jogado em um canto, um pequeno pedaço de plástico carregado com o peso de uma vida dupla. Ela o pegou, colocou-o sobre um fundo neutro no banco do carro e fotografou com seu celular. A imagem era nítida, clínica, inegável. As duas linhas azuis se destacavam como uma confissão. De volta ao apartamento, ela se sentou em seu próprio notebook, um porto seguro em meio ao território inimigo. Abriu as pastas onde salvara meticulosamente cada prova. Os prints das reservas de hotel em nome de Caio Ribeiro, com Camila Braga como acompanhante. Os extratos do cartão de crédito mostrando jantares para dois em cidades distantes. A cronologia da traição estava ali, mapeada em datas, locais e valores. Ela selecionou os documentos mais irrefutáveis, as provas que não deixavam margem para a interpretação. Com o dossiê digital montado, faltava o passo final: encontrar o contato de Renato Braga. Não foi difícil.
Através de uma busca mais aprofundada, ligando seu nome à sua profissão, ela encontrou um número de telefone associado a um pequeno negócio de segurança que ele mantinha em paralelo. Era um risco, mas um risco calculado. Ela criou um e-mail anônimo, uma conta descartável, sem qualquer ligação com sua identidade. Para aquele homem, ela não seria Laura Mendes, a esposa traída. Ela seria apenas uma fonte de informação. A mensagem foi curta, direta e desprovida de emoção. Ela anexou a foto do teste de gravidez e os prints das reservas. No corpo do e-mail, apenas uma frase, cuidadosamente elaborada para atingir o cerne da questão. A dignidade de um homem sendo roubada sem seu conhecimento. Você merece saber a verdade da sua própria vida antes de qualquer outra pessoa. Ela apertou enviar. O clique do mouse ecoou no silêncio do apartamento. Por um longo momento, ela ficou encarando a tela, o coração batendo forte. A flecha havia sido lançada. Agora só restava esperar o impacto. A resposta não demorou. Menos de uma hora depois, uma notificação de resposta surgiu na tela. A mão de Laura tremeu levemente ao abrir o e-mail. A mensagem de Renato era ainda mais curta que a dela. Preciso falar com você, pessoalmente. Laura sentiu um calafrio. A reação dele não foi de negação ou raiva cega. Foi pragmática. Ele queria confirmar a fonte, entender a extensão do dano. Era a reação de um policial, de alguém treinado para avaliar uma cena de crime antes de agir. Ela respondeu concordando, e eles trocaram mensagens para arranjar um encontro em um local público e neutro, um café discreto no centro da cidade, longe dos bairros que frequentavam. 2 dias depois eles se encontraram. Renato Braga era exatamente como parecia nas fotos. Um homem sólido com um olhar intenso que parecia ver através das superficialidades. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Sentou-se, pediu um café preto e foi direto ao ponto. As provas que você me mandou são reais? Cada uma delas, Laura respondeu, a voz firme. O teste de gravidez estava no carro do meu marido. As reservas estão nos extratos do cartão dele. Renato ouviu em silêncio, o maxilar travado. Ele não demonstrou a dor que certamente sentia. Havia apenas uma fúria contida, uma energia perigosa que emanava dele. Ele olhou para as cópias impressas que Laura trouxera, passando o dedo sobre o nome de Camila, sua esposa. Eles acham que somos idiotas, ele disse, a voz baixa e rouca. Eles vivem a vida deles, fazem planos, e nós somos a paisagem, a decoração da casa. Naquele momento, Laura não viu um estranho, mas um aliado. Um companheiro de infortúnio forjado na mesma fornalha de traição. Eu não quero um escândalo para mim, Laura disse com clareza. Eu só quero sair disso com a minha dignidade. Mas ele não pode simplesmente sair impune. Não depois disso. Renato levantou os olhos e a encarou. E pela primeira vez, Laura viu a dor por trás da fúria. Mas viu algo mais. Uma determinação implacável. Impune? Ele repetiu com um riso sem humor. Não, isso não vai acabar com um pedido de desculpas. Eu quero que todos saibam. A família dele, a sua família. Quero que ele não tenha para onde se esconder. Eu quero derrubar o casal traidor ao vivo. A intensidade em sua voz era assustadora e, ao mesmo tempo, catártica. Ele não queria apenas justiça. Ele queria exposição. Queria que a humilhação que sentia fosse transferida para aqueles que a causaram em um palco público onde a vergonha não pudesse ser negada ou escondida. Laura pensou no próximo churrasco de domingo na casa de seus pais. O evento semanal sagrado, sua família inteira estaria lá. Os pais tradicionais, os tios, os primos. E Caio estaria lá, no centro de tudo, desempenhando seu papel de genro perfeito. Seria o palco ideal. A plateia perfeita. Ela respirou fundo, a decisão se solidificando como aço. Eu topo. O domingo amanheceu em Curitiba com um céu de um azul pálido, quase branco,
e um ar frio que cortava a pele, típico da cidade mesmo na primavera. Para a maioria das pessoas, era um dia de descanso, de família, de tranquilidade. Para Laura, era o dia do juízo final. Cada segundo que passava era um passo em direção à detonação. Ela se moveu pela manhã com uma calma exterior que era a mais pura antítese da tempestade que se agitava em seu peito. A sensação não era de nervosismo ou medo, mas de uma inevitabilidade pesada, como se estivesse prestes a assistir a um desastre natural que ela mesma havia colocado em movimento. A casa dos seus pais, no bairro de Santa Felicidade, era o epicentro da vida da família Mendes. Uma casa grande, com um jardim bem cuidado e uma edícula nos fundos, onde a churrasqueira reinava soberana. Era o palco de todas as celebrações, o porto seguro da tradição. Aos domingos, o lugar se enchia de vozes altas, risadas e o cheiro inconfundível de carne na brasa. Hoje, para Laura, aquele cheiro parecia o de um sacrifício. Eles chegaram por volta do meio-dia. Caio dirigia o Audi, a música ambiente preenchendo o silêncio que se instalara entre eles nos últimos dias. Ele parecia não notar ou escolhia ignorar a distância crescente de Laura. Ao estacionar na rua em frente à casa, ele se virou para ela. O sorriso de sempre no rosto, um sorriso que agora parecia grotesco, uma máscara mal colada. Pronta para aguentar o tio Roberto perguntando quando vamos dar um neto a ele? Caio brincou, tentando criar uma cumplicidade que já não existia. Laura apenas o olhou sem expressão. Vamos entrar, foi tudo o que disse. Ao passarem pelo portão, foram imediatamente engolidos pelo abraço caloroso e barulhento da família. A mãe de Laura, Sônia, a beijou na bochecha, os olhos examinando-a com a preocupação perpétua de todas as mães. O pai, seu Afonso, um homem de poucas palavras e gestos largos, deu um tapa forte nas costas de Caio, rindo de alguma piada que ele contara. Tios, tias, primos, todos estavam ali. E todos, sem exceção, adoravam Caio. Ele era o genro dos sonhos, o homem bem-sucedido e charmoso que havia conquistado a filha mais velha e mais reservada da família. Caio florescia naquele ambiente. Ele circulava pela área da churrasqueira com a desenvoltura de um político em campanha, uma cerveja na mão, o sorriso fácil, a piada na ponta da língua. Ele era o centro das atenções, o mestre de cerimônias não oficial daquele ritual dominical. Laura o observava de longe, sentada em uma cadeira no canto do jardim. Ela via como ele encantava sua mãe, como ouvia com falsa atenção as histórias de pescaria de seu pai, como brincava com os primos mais novos. Ele estava desempenhando o papel de marido bom com uma perfeição nauseante. Cada sorriso, cada gesto de afeto em público era uma facada em silêncio. Laura trocou mensagens curtas e discretas com Renato. Estamos aqui. A resposta dele foi imediata. A caminho, 13h30. Ela olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos. 20 minutos para o fim do mundo como ela o conhecia. Uma parte dela, uma parte pequena e aterrorizada, queria gritar para ele não vir, para abortar a missão. Mas a parte maior, a parte que fora forjada no gelo da traição e da mentira, permaneceu firme. Não havia mais volta. O almoço foi servido. A mesa longa de madeira foi coberta com travessas de maionese, saladas, farofa e, claro, as carnes que seu pai cortava com orgulho. Todos se sentaram, a conversa fluindo animada. Caio sentou-se ao lado de Laura, colocando a mão em sua coxa por baixo da mesa, um gesto de posse que a fez enrijecer. Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Você está tão linda hoje e tão quieta. Ela não respondeu. Apenas pegou o garfo e a faca, a comida no prato parecendo cinzas. Ela sentia os olhares da família sobre si. A tia que perguntou se estava tudo bem, a prima que comentou que ela parecia pálida.
Ela respondia com monossílabos, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. O tempo se arrastava. Cada mastigada, cada gole de suco parecia durar uma eternidade. O relógio em seu pulso marcava 13h28. Então, o som. A campainha tocou. O som agudo cortou a cacofonia de conversas e risadas, impondo um breve silêncio. Todos se entreolharam. Ninguém esperava mais gente. "Ué, quem será?" disse a mãe de Laura, levantando-se para atender. Laura sentiu o sangue fugir de seu rosto. Seu coração começou a bater de forma descontrolada, um tambor surdo em seus ouvidos. Caio olhou para ela, uma ruga de interrogação na testa. "Você convidou alguém, amor?" Ela apenas balançou a cabeça negativamente. Os olhos fixos na porta de entrada da casa, que podia ser vista do jardim. Sua mãe abriu a porta e lá estava ele, Renato Braga. Ele não estava de uniforme, mas sua postura era a de um homem em serviço. Vestia uma calça jeans e uma camisa polo escura, mas a rigidez em seus ombros e a expressão em seu rosto não deixavam dúvidas sobre seu propósito. Ele trocou algumas palavras com a mãe de Laura, que parecia confusa, e então passou por ela, caminhando com passos firmes e deliberados em direção à área da churrasqueira. O silêncio, que antes fora breve, agora se tornou absoluto. As conversas morreram. Os garfos pararam a meio caminho da boca. Todos os olhares se voltaram para o estranho que invadia a santidade do almoço de domingo. Renato não olhou para ninguém. Seus olhos estavam cravados em um único ponto: Caio. Caio, que estava com um pedaço de picanha no garfo, congelou. A cor sumiu de seu rosto. Ele reconheceu Renato. O sorriso de bom moço se desfez, substituído por uma máscara de pânico e incredulidade. Ele olhou de Renato para Laura, a compreensão começando a clarear em seus olhos como um raio em câmera lenta. Renato parou ao lado da mesa, a poucos metros de Caio. Sua presença era uma anomalia, uma força sombria e disruptiva naquele cenário de alegria familiar. Com um movimento lento e calculado, ele tirou do bolso de trás da calça alguns papéis dobrados e um pequeno objeto de plástico. Ele os colocou sobre a mesa, ao lado da travessa de maionese, com um baque surdo que ecoou no silêncio mortal. O teste de gravidez, os prints das reservas de hotel. Os olhos de todos na mesa se arregalaram, fixados nos objetos. O pai de Laura se levantou, o rosto fechado em uma carranca confusa e irritada. "O que significa isso? Quem é você?" Renato ignorou a pergunta. Ele não tirou os olhos de Caio, que agora estava branco como um fantasma, a boca entreaberta, sem voz. E então Renato falou. Sua voz não era um grito, mas era alta, clara e carregada com o peso de uma sentença. Cada palavra foi um martelo, quebrando o vidro daquela farsa familiar. "Seu marido engravidou minha esposa." Silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que Laura podia ouvir o zumbido em seus próprios ouvidos. Os olhares congelados de sua família se moveram de Renato para Caio e depois para ela. Era um balé de choque e horror. O queixo de sua mãe caiu, a mão cobrindo a boca. Seu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Seus tios e primos estavam paralisados, as expressões variando entre a incredulidade e o escândalo. O marido da protagonista fica branco, sem voz. Caio tentou falar, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora d'água, buscando o ar que lhe fora roubado. Sua fachada, construída com tanto cuidado ao longo de anos, havia sido demolida em uma única frase. Ele estava nu, exposto, humilhado na frente do clã que ele tanto se esforçara para conquistar. A família entra em choque total. A vergonha era palpável, uma névoa tóxica que se espalhou pela mesa. Aquele era o momento. O clímax da ópera de Laura. E ela, a protagonista, finalmente se moveu.
No epicentro do silêncio sísmico, onde cada segundo se esticava até o ponto de ruptura, Laura se tornou o único ponto de movimento. O caos era um vórtice ao seu redor. Os olhares chocados de sua família, a palidez mortal de Caio, a presença granítica de Renato. Mas dentro dela, uma calma profunda e cristalina havia se instalado. Era a calma que vem depois que a tempestade passa, quando tudo o que podia ser quebrado já está em pedaços no chão. Ela se levantou. O movimento não foi abrupto nem hesitante. Foi fluido, deliberado, como se estivesse se espreguiçando após um longo sono. Com um gesto quase casual, ela passou a mão pelos cabelos, ajeitando uma mecha que não estava fora do lugar. Foi um ato de normalidade em meio ao absurdo, um sinal de que para ela aquilo não era o fim, mas um recomeço. Ela respirou fundo, o ar enchendo seus pulmões, e o som suave foi a única coisa que quebrou o silêncio tenso. Todos os olhos se voltaram para ela, esperando a explosão, as lágrimas, o confronto, esperando o roteiro que conheciam. Mas Laura não lhes deu o drama que ansiavam. Seu olhar passou por Caio, não com ódio, mas com uma indiferença cortante, como se olhasse para um estranho. Então, ela se virou para Renato, um aceno quase imperceptível de reconhecimento, de missão cumprida. E só então ela falou, a voz clara, sem tremor, projetada para que todos na mesa ouvissem. Obrigada. Eu não vou perder mais um dia da minha vida com alguém que não sabe o que é lealdade. A frase pairou no ar, simples, definitiva e letal. Não era uma acusação, era uma declaração de fatos, uma demissão. Sem gritar, sem chorar, sem se explicar, Laura virou-se. Pegou sua bolsa que estava em uma cadeira próxima, tirou as chaves do carro de dentro dela e caminhou para longe da mesa. Seus passos no piso de pedra eram firmes, rítmicos. Cada passo era uma afirmação de sua liberdade recém-reivindicada. Ela saiu do campo de visão, atravessou a porta da casa e desapareceu, linda em sua resolução, fria em sua dignidade. A saída dela foi como a remoção de um pino de uma granada. O silêncio que se seguiu foi instantaneamente estilhaçado. A festa, ou o que restava dela, continuou, mas agora com ele sendo o foco da vergonha. Caio, finalmente destravado de seu estupor, tentou se levantar gaguejando o nome de Laura. Laura, espera, eu posso explicar. Mas seu pai, Afonso, um homem cuja decepção se transformara em uma fúria gelada, bateu a mão na mesa com uma força que fez as travessas tremerem. Explicar o quê? A voz dele era um trovão baixo. Explicar que você transformou minha casa em um circo? Que desonrou minha filha na minha frente? O telefone de Caio, esquecido sobre a mesa, começou a tocar, vibrando freneticamente. O nome Camila brilhava na tela, uma segunda bomba explodindo em sequência. Ele olhou para o aparelho com pavor, como se fosse uma serpente. O toque insistente era um grito de desespero vindo do outro lado da cidade. Era a amante, sem dúvida informada por Renato de que o mundo deles acabara de ruir, percebendo que seu próprio marido a havia abandonado à própria sorte. Caio estava encurralado. De um lado, o olhar de desprezo de seu sogro. Do outro, o toque desesperado da mulher que o levara àquele abismo. Ele não atendeu. O telefone finalmente silenciou, deixando um eco de pânico no ar. Renato Braga, seu trabalho feito, recolheu seus papéis da mesa. Ele olhou para Caio não com raiva, mas com uma espécie de piedade sombria. Agora fique com ela, disse Renato a voz cortante, e se prepare para ela fazer com você exatamente o que fez comigo. Com isso, ele se virou e também foi embora, deixando para trás o rastro de sua destruição calculada. Caio desabou na cadeira, colocando as mãos na cabeça, os dedos entrelaçados com força, como se tentasse impedir que seu crânio se partisse.
Ele estava sozinho, um náufrago em uma ilha de olhares acusadores. Sua mãe, Sônia, que antes o adorava, agora o olhava com uma mistura de vergonha e raiva. Você estragou tudo, Caio, ela sibilou, a voz baixa para que os outros não ouvissem, mas carregada de veneno. Você tinha tudo, uma mulher maravilhosa, uma família que te amava. Por quê? Por causa de uma aventura? Você jogou sua vida no lixo. As palavras dela o atingiram. Ele olhou para o lugar vazio onde Laura estivera sentada. Naquele instante, a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Ele percebeu a estupidez monumental de seus atos. Ele não amava Camila. Ela era uma fuga, uma emoção barata, um impulso egoísta que ele nunca pensou que teria consequências reais. Ele amava a vida que tinha com Laura, o conforto, o status, a admiração. E agora, em sua busca por algo mais, ele havia perdido tudo. Estava completamente perdido, um rei deposto em um reino de churrasco e vergonha. Enquanto isso, a quilômetros dali, Laura dirigia sem rumo pelas ruas de Curitiba. As janelas do carro estavam abertas e o vento frio chicoteava seu rosto, mas ela não sentia. Não havia lágrimas. Havia apenas um vazio imenso, um espaço oco onde antes havia um casamento. Mas não era um vazio de perda, era um vazio de possibilidade. Era o terreno limpo, pronto para uma nova construção. Ela não sabia para onde estava indo, mas pela primeira vez em muito tempo, sabia que estava no controle de seu próprio destino. A estrada à sua frente estava aberta e ela estava livre. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.